Olá, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos mais uma vez aqui diariamente no Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus, contra todo o mal. Nosso objetivo aqui sempre é trazer uma palavra de esperança e fé ao seu coração, abençoando o seu dia, né? Antes de eu entregar aqui a boa notícia do céu, né, as notícias do céu, quero entregar primeiro para vocês as notícias da terra. Aqui uma boa notícia que eu li ontem, saiu no New York Times. Na corrida por uma vacina contra o coronavírus, um grupo de Oxford salta na frente. Em fase avançada, em fase avançada de testes, vacina deve ficar pronta em setembro. Oremos para que isso aconteça, né? Porque a vacina, ela se concretizando, a vacina, então nós estamos livres definitivamente dessa pandemia, né? Então oremos para que isso ocorra. Gente, ontem eu falei a respeito aqui sobre esse respirador que foi feito por engenheiros da USP, da Universidade de São Paulo, né? Não sei se você lembra, você que assistiu ontem, você lembra. Gente, e eu não sabia do que, óbvio, né? O que aconteceu à tarde, as denúncias de vários governos da terra, aí, governadores, de comprando respiradores superfaturados, né? E ontem eu trouxe a notícia desse respirador aí que foi desenvolvido por engenheiros da USP no custo de R$1.000, né? Um custo de um respirador normalmente é em torno de 15 a 30 mil reais, dependendo da marca. Estão comprando aí mais caro, obviamente, por causa da pandemia. Mas assim, irmãos, eu não sabia do que estava por vir, e à tarde estourou várias denúncias em vários governos da federação, na Paraíba, em Minas, aqui em Santa Catarina, não sei se você já tomou conhecimento, fizeram uma compra de, parece que 200 respiradores por 33 milhões de reais, já pagaram e nem receberam, e isso está no portal de transparência do governo. Amados, olha só, uma coisa que eu preciso explicar para vocês, para que haja clareza para nós, irmãos em Cristo. Eu não tenho problema nenhum que vocês, meus irmãos, né, requeram de mim, pastor, um testemunho de fidelidade à palavra de Deus, e entre muitas coisas que a palavra de Deus diz para que nós tenhamos testemunho, eu vou enumerar aqui algumas: marido de uma mulher só, que cuide bem da casa, que governe bem a casa, que discipline os filhos, que cuide da igreja, que ore, que pregue. Não há problema nenhum. Para mim não há problema nenhum de você, né, dizer: pastor, eu sinto que tu estás em falta nisso. Eu não tenho problema com isso. Pelo contrário, eu tenho que me ajustar, eu tenho que ser fiel e verdadeiro com a palavra de Deus. Eu creio que isso é um testemunho de fidelidade, né? Eu creio que quando o homem de Deus ele cai em um desses testemunhos, né, trai a mulher, rouba dinheiro, né, se torna orgulhoso, é como um cristal, fica arranhado, perde-se a credibilidade. Então, na vida com Deus, né, tem que ser sempre vida transparente, limpa, sincera, mesmo nos erros que nós venhamos em ocorrer, que os nossos erros sejam acidentes e que a gente possa, quando nos é devido a oportunidade de explicar, a gente possa com transparência olhar olho no olho e explicar. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque nós, além de cidadãos celestiais que nós somos, filhos de Deus, amém, nós também somos cidadãos da terra. Nós temos a nossa cidadania civil, né? E eu entendo que você deve sim exercer a sua cidadania civil. Obviamente, longe, né, de entrar em brigas, em disfunções, partidarismo. Não é isso que eu estou falando. Eu digo que você deve monitorar aqueles que estão nos governando, porque se deixar eles soltos como eles querem fazer,
eles novamente vão trazer grande prejuízo para nós. Então, você é um cidadão, você tem aí os instrumentos digitais, né? E agora está muito mais fácil. Então, fique atento ao andamento das coisas e com decência e educação, cobre dos representantes uma resposta, uma responsabilidade. Eu faço isso como cidadão civil, eu mando e-mail para os caras, eu mando e-mail para deputado, não é no sentido de querer briga, não. Eu cobro uma resposta. Vem cá, como é que pode esse negócio aí, comprar aí 200 respiradores por 33 milhões de reais? Tá correto isso aí? É verdade isso que está sendo vinculado? Porque se eles ficarem soltos, querido, eles não vão ter respeito, eles não vão ter, eles vão se sentir assim, como se eles podem fazer o que eles quiserem. Na realidade, eles estão lá para nos servir, que o cargo público não é para eles serem servidos, é para eles servirem a sociedade. Então tenhamos esse nível de consciência e transparência, né? E vamos agora para a boa notícia do céu. Né? A boa notícia do céu nessa semana nós estamos trabalhando nessa temática vencendo o medo, né? O medo, queridos, né? Alguém diz assim, pastor, mas o medo ele não tem um caráter protetivo? Sim, ele tem um caráter protetivo, né? De proteção, mas é um alerta para estarmos prevenidos, né? Ele tem esse caráter protetivo de nos alertar de estarmos prevenidos, né? E porém a prevenção ela deve ser, né, em cada situação dosada. De que maneira ela deve ser dosada? Com equilíbrio entre a prudência e ousadia. Então, quando há muita prudência e nada de ousadia, ou ousadia muito pouca, o que acarreta isso? Em paralisia e covardia. E no contrário, quando há muita ousadia e nada de prudência ou pouca prudência, isso vai resultar em loucura. Então precisa haver um equilíbrio entre ousadia e prudência. O medo ele tem um caráter protetivo, de proteção, mas é para nos alertar para estarmos prevenidos. E a prevenção ela vem pelo equilíbrio da prudência e ousadia. Então, quando há muita prudência, isso me paralisa. Isso paralisa o ser humano, nos joga num ambiente de covardia. E quando há muita ousadia e nada de prudência, isso nos faz tomar atitudes loucura. Lembrando que a Bíblia nos chama como soldados de Cristo, bons soldados de Cristo. Ora, você entende, né, que um soldado ele não pode ir para a guerra loucamente. Um soldado tem que ter ousadia, mas eles têm que estar prevenido, aparamentado para ir para a batalha. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos tomar todas as medidas de prevenção que são necessárias nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas nós não devemos exceder na prevenção e deixarmos de sermos ousados em nossa fé. A fé é o elemento principal para que a gente dê um cala-boca no medo. Porque o medo, querido, o medo não é um comportamento neutro, né? Se ele fosse um comportamento neutro, mas ele não é um comportamento neutro. O medo é a fé na desgraça. O medo é a fé na tragédia. O medo é a fé invertida, negativa, que se coloca em oposição ao exercício do amor e apaga com a esperança, cancela a esperança. E o ambiente do medo, ele não é para nós, filhos de Deus, estarmos residindo. Ele tem um caráter protetivo, como eu disse no início, de prevenção, né, de estarmos prevenidos, mas essa prevenção tem que estar em equilíbrio, novamente dizendo, em equilíbrio entre a prudência e a ousadia.
Muita prudência e nada de ousadia nos torna covardes. Muita ousadia sem nada de prevenção nos torna loucos. Então nós temos que ter o equilíbrio de ter a prevenção. Como bons soldados de Cristo, nós sabemos que há uma batalha pela frente, nós sabemos que há uma luta pela frente, mas eu não vou para a luta de peito aberto sem os devidos, as devidas armas de guerra. Aqui falando sobre nosso contexto cristão, nós não vamos para a guerra sem o escudo da fé, sem a espada do Espírito, sem estar devidamente vestido para a batalha. É óbvio que numa batalha você muitas das vezes é ferido, mas não é morto, porque o teu Deus é quem te guarda. O meu Deus, o nosso Deus é quem nos guarda. Então, o medo, ele não é um comportamento neutro, É uma fé invertida, é uma fé na desgraça, na tragédia. Nós temos que ter muito bem isso, dentro de nós. Só o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O perfeito amor, a coragem de não deixar o medo paralisar, vai lançar fora todo medo. E essa expressão que o perfeito amor lança fora todo medo, ela está contida na Bíblia, ela está lá em 1 João, capítulo 4, no versículo, se eu não me engano, 18 ou 17. Mas eu vou ler aqui com vocês e vou trabalhar esse mesmo texto de 1 João 4, mas desde o versículo 7. E aqui há conteúdo suficiente para não deixar que você entre num ambiente de medo, mas que você permaneça num ambiente de fé, de esperança, de amor, de confiança, para que o medo nunca te paralise, mas você prossiga em coragem, em ousadia, em prudência, para tudo aquilo que Deus tem para nós, para você. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. O apóstolo João está demonstrando aqui nesse versículo de número 7 a origem do amor. A origem do amor vem de Deus. E ele continua dizendo: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus é a origem do amor. Então, se eu amo, eu tenho a minha origem em Deus. Eu estou exercendo o amor da originalidade para a qual Deus me criou. Quando eu nasço de Deus, eu estou retornando à originalidade como Deus me projetou. E conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E ele fala no final do versículo 7, porque Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é ira. A Bíblia não diz que Deus é medo. Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus fica irado. Você fica irado. Eu fico irado, indignado, E não tem problema de ficarmos irados e indignados. No entanto, nós não devemos pecar, Veja bem o que você faz com essa ira. Prossegue o versículo dizendo assim no versículo 8: Deus mostra o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Então Deus prova aqui o seu amor. Deus é amor, a origem do amor é em Deus, Deus é amor, e agora ele prova o seu amor enviando a Jesus para morrer por nossos pecados, para que nós tenhamos vida. No versículo 10 diz assim: e nisto que consiste o amor, não em que tenhamos, em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Isso é muito consolador, confortador, porque se nós sabemos que há um Deus que nos amou, e não foi nós que o amamos, Ele nos amou e Ele demonstrou esse amor nos enviando salvação. Eu pergunto para você, querido irmão,
Nesse tempo presente que nós estamos vivendo, de tanta instabilidade, seja ela vinda pelo coronavírus ou a política em nossa nação, o Deus que nos amou e que nos proporcionou salvação, você acha que Ele está de maneira neutra nesse tempo? Você acha que Ele vai te abandonar? Não. Assim como Ele te amou e Ele te firmou, Ele vai trazer livramento sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se você tiver intercessão, Ele também vai trazer livramento sobre a nossa nação. No versículo 11 diz assim: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Então, com base no amor de Deus, nós devemos amar uns aos outros na intensidade com o qual nós fomos amados, nós devemos amar. Se nós tivermos, queridos, nesse ambiente de amor, o medo não vai ter acesso. O medo não vai encontrar lugar. Sendo que João escreve essa carta aqui para a igreja, né? Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Lembrando que Jesus, além de dizer isso, ele também disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Mas aqui João está escrevendo à igreja e não aos perdidos, né? Agora ele fala no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Há uma plenitude da expressão do amor de Deus. E essa plenitude ela é compreendida e vivida pelo relato bíblico que eu estou lendo para vocês, na expressão daquilo que eu faço pelo próximo, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo próximo. Aí eu encontro a expressão plena do amor de Deus. O que me leva a todo dia estar aqui almoçando com Deus junto com você é a expressão do amor de Deus pelas nossas vidas. Porque antes da mensagem chegar ao seu coração e trazer o benefício para a sua vida, ou seja, paz, esperança no dia de hoje, antes o amor chegou em mim, me acalmou, me colocou num ambiente de segurança, de confiança, né? Deixando todo o medo de lado e prosseguindo em frente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E ainda continua dizendo assim, versículo 13: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além de Deus nos dar o seu Filho pelo pagamento dos nossos pecados, e o seu Filho morreu e ressuscitou, ele não nos deixa só. Você não está só, né? Quando o medo tentar ficar aí no seu coração, né? Você lembra disso, você não está só. Há o Espírito que Deus te deu, que é o Espírito dele, o Espírito Santo. Ele é seu amigo, ele está com você, ele está junto com você, ele não vai te abandonar. Então ouça a voz do Espírito que diz para você a todo momento: eu estou aqui para provar para você que o Pai te amou primeiro. O Pai nos amou primeiro. E vai dizer aqui a carta de João, no versículo de número 14, além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15, aquele que declara que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É interessante que quando você medita nas cartas de Paulo, você medita nessa carta de João, você vê as falas de Jesus, todas elas estão conectadas. A fé, ela precisa ser expressa, senão o Espírito Santo não deixaria que João escrevesse o que ele escreveu, aquele que declara, aquele que fala, né?
como o medo ele entra em nós pelo aquilo que nós ouvimos, nós devemos declarar aquilo que cremos. Quando você vê uma pessoa sempre dizendo assim, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, eu tô com medo daquilo outro, eu tô com medo disso, aquilo, você já entende que essa pessoa ela está num ambiente de medo. E ela deve ser removida dali, porque se essa pessoa não sai desse ambiente de medo, vai paralisá-la ali. A covardia vai se instalar naquele momento ali. E essa pessoa vai sucumbir, porque o medo ele é como se fosse um buraco de areia. Quanto mais eu fico ali naquele lugar, aquela areia vai caindo e o buraco vai aumentando. Então vai entrando o pânico, a depressão. E é isso, um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Mas quando ministramos fé de Deus, esperança da palavra de Deus, e declaramos isso, mesmo que os nossos sentimentos estejam contra nós, dizendo assim, isso aí é terrível, isso aí pode te matar, mas eu nego esse sentimento da carne, dizendo, não, a palavra de Deus diz que eu vou ter vida, e vida com abundância. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor estará seguro. Alguns confiam em cavalos, outros em cavaleiro, em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Então o versículo 15 do capítulo 4 de 1 João diz, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Você sabe o quanto Deus te ama? Aqui ele está dizendo, João, obviamente, pelas experiências que ele teve, ele diz aqui atrás, um pouco atrás aqui, ele viu o verbo vivo que se fez carne. Ele viu o verbo vivo andar com eles, fazer obras maravilhosas, pregar com uma autoridade sem igual. Ele viu, ele viveu, ele percebeu. Então ele está dizendo, eu confio nesse amor. Só que Jesus disse assim, mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E nós somos aquele que não vimos, mas nós cremos. E pelo nosso crer em Deus, nós devemos permanecer nesse amor e confiar nesse amor. E é interessante que na mesma carta que João, no mesmo capítulo 4, ele repete 2 vezes que Deus é amor. Ou seja, para que fique claro para mim e para você que ainda que o sistema do mundo esteja transmitindo, jogando medo para que nós venhamos a estar com a nossa fé derretida, a nossa fé apagada, ou uma fé negativa na tragédia, porque muitos, e pasmem vocês, infelizmente muitos cristãos estão esperando uma grande tragédia. O que significa dizer que estão com uma fé na tragédia. Isso é medo. Em outras palavras, isso é medo. E nós devemos confiar no amor de Deus, e nós devemos proclamar o amor de Deus, e nós devemos sim ir contra os prognósticos, porque foi assim que muitos antes de nós venceram com atitudes de fé em Deus. O medo apaga a fé de Deus, mas a confiança na sua palavra vivifica a fé em Deus. E ele diz aqui, confiamos em seu amor. No versículo 16 ele volta a repetir, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Versículo 17, à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Agora, como é que eu permaneço em Deus, meus amados irmãos? É eu ficar 5, 6 horas na frente dos telejornais, recebendo todas aquelas notícias ruins? Não.
Eu permaneço em Deus quando a minha mente permanece na confiança da palavra de Deus. Então eu permaneço em Deus. E a Bíblia diz que se nós permanecermos em Deus, o amor dele em nós é aperfeiçoado, vai crescendo, a confiança vai crescendo. E a fé está junto com tudo isso, porque a fé não vem por emocionalismo, a fé vem pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. E se você está confiante com seus olhos em Deus, na sua palavra, fé de Deus está sendo gerada em você. Logo não haverá espaço para o medo em você. Versículo 17, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Querido, o mundo que nós estamos vivendo hoje é o mesmo que Jesus viveu no passado. No passado havia outros tipos de pandemias, né? Havia lá a doença que se alastrava com rapidez, que era a lepra, havia outros tipos de doença, e aí com o crescimento do conhecimento que foi disponibilizado por Deus, se descobriu vacina, se descobriu remédios e da natureza, tudo isso. E no tempo de hoje, a pandemia que está aí do corona, é o mesmo mundo. E assim como Jesus venceu e os discípulos venceram naquele tempo, assim nós cristãos devemos corajosamente, com ousadia, com prudência, vencer o tempo presente. E ainda diz assim: assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor, versículo 18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E por que nós tememos? Por que as pessoas temem o castigo? Porque elas não confiam na palavra de Deus. As pessoas têm medo do castigo porque elas não confiam na palavra de Deus. Porque quando elas confiam na palavra de Deus, que diz que Deus nos amou primeiro e Ele providenciou salvação, perdão para os nossos pecados, ora, eu creio nisso, então eu posso descansar nessa promessa. Eu confio na palavra de Deus. Então eu já sei que eu já não permaneço, eu não estou mais num ambiente onde eu vou ser castigado. Eu estou agora num ambiente onde eu fui perdoado. E eu permaneço agora nesse ambiente de perdão por aquilo que eu vivo na prática da palavra de Deus, fazendo as obras, aquela que Deus fala em sua palavra. Então, se outrora eu mentia, agora eu não minto mais, porque é assim que procede um cristão, um novo nascido, porque eu entendi que agora a força que está em mim não vem de mim, mas vem do Senhor, através do novo nascimento, da regeneração, de me levar de volta à originalidade da criação. Então eu posso confiar neste amor, e esse perfeito amor lança fora todo medo. Amado de Deus, pegando um pouco da conclusão do ensinamento do dia de ontem, linkando com o que eu estou falando no dia de ontem, de hoje, é tempo de você restaurar a confiança. Confia, né? E a confiança, ela passa pela prática. Pratique a palavra. Se você tem que sair trabalhar, vá com confiança. Seja prudente, já foi falado aqui. Tenha prudência, mas também tenha ousadia. O Senhor é com você. Sadraque, Mesaque e Abednego, de novo. Eles eram homens prudentes e ousados. Quando foi solicitado que eles se dobrassem à estátua de Nabucodonosor, ele disse, não, aí já é demais. A gente faz o que você quer aqui, Nabucodonosor, tu manda nós passar pano no chão, nós limpamos esse trabalho aqui. Agora adorar a você, esquece. Só vou adorar ao Senhor Deus, só Ele prestarei culto. E aí Nabucodonosor ficou doido, disse, então
Então aquece essa fornalha aí 7 vezes mais, né? Porque eu vou derreter esses caras. E eles ousadamente disseram assim: olha, Nabucodonosor, nós vamos falar um negócio para você. Se Deus quer nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, fique você sabendo que eu não me dobrei ao medo. Nós não se dobramos ao medo. Nós corajosamente fizemos aquilo que a nossa fé diz para fazer. Querido, Deus é com você. O Senhor é por você. Deus tem guardado sua família, sua casa. A mão dele está sobre você. Deus é poderoso para nos livrar da fornalha? Sim, mas Ele também é poderoso de nos livrar na fornalha. Fique com essa palavra de Deus sobre o seu coração. Não deixe o medo te jogar num ambiente de paralisia e covardia. Deixe a confiança no amor de Deus te estabelecer num ambiente onde você anda com prudência e com ousadia. Amém? Vamos orar. Amém. Pai de amor e graça, obrigado pelo teu amor que lança fora todo medo. Ah, Senhor meu Deus, esse ambiente do amor do Senhor, Pai amado, esse lugar, Pai amado, como diz a tua palavra, Senhor meu Deus, que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo é o teu amor, Deus. Esse esconderijo não é outro senão o teu amor, Pai amado. Pai amado, ali nós temos segurança, ali nós temos prudência e ousadia, Pai amado. Ali, Senhor meu Deus, o medo não encontra lugar de governância. Ele somente é um agente protetivo, de sinalização de perigo, mas mesmo o perigo não pode nos paralisar, porque nós estamos, Senhor meu Deus, andando em fé na tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor Deus, que se aperfeiçoa a cada dia em nosso coração, e que esse amor possa ser expresso, meu Deus e meu Pai, através de nossas ações, Pai amado, para com os nossos irmãos, Deus amado, e irmãs, que no tempo presente, muitos deles hoje estão sendo fortalecidos por essa palavra, estão sendo arrancados do ambiente de medo e levados a um ambiente de amor, Senhor Deus, olhando com os teus olhos, enxergando a saída que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, essa quarta-feira, Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.